Confira agora o resumo semanal de 7 a 11 de setembro da novela O que a Vida Me Roubou. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Segunda-feira, capítulo 101, dia 7 de setembro. José Luiz conversa com Pedro Medina para que ele lhe dê os dados do hospital onde Alessandro está. Pedro diz que Alessandro segue em coma e que José Luiz deveria dar um jeito de desligar os aparelhos que o mantêm vivo, para assim evitar problemas futuros. Alessandro diz a Montserrat que quer estar com ela, e então vai esperá-la no mesmo lugar de sempre. Montserrat diz que fará tudo o possível para estar com ele, porém, se por alguma razão não conseguir, que ele a entenda. Maria pede que Adolfo diga a Alessandro que ela é a única que pode lhe ajudar a recuperar toda a sua fortuna. Graziella pede a Sandro que procure por Maria e a diz que essa mulher trabalhou com Alessandro por muitos anos. Montserrat chora e reclama com José Luiz por ter escondido que Alessandro está vivo. José Luiz diz que ligou ao hospital de Buenos Aires e que informaram que já há alguns dias Alessandro acordou e saiu do coma. Ele pede que ela a perdoe e entenda os seus motivos. Montserrat diz que jamais irá perdoá-lo por ter permitido que ela se casasse com ele, mesmo sabendo que Alessandro estava vivo. José Luiz então diz a Renato, por telefone, que ocultou de Montserrat que Alessandro estava vivo, a fim de que ele se casasse com ela. Montserrat e Alessandro se encontram novamente. Ela lhe diz que José Luiz não lhe dará o divórcio e colocará Alessandro na prisão, sem se importar que seja inocente, e eles precisam pensar logo em alguma coisa. Terça-feira, capítulo 102, dia 8 de setembro. Sandro pergunta a Ezequiel sobre Maria. Ezequiel responde que ela foi empregada e amante de Alessandro por um tempo, além de ex-bailarina e usuária de drogas. Pedro e Nádia têm uma discussão por causa da amizade da jovem com Montserrat. Nádia pede que ele não a proíba de ver a amiga, e Pedro a avisa que se por culpa dela voltar a fugir com sua filha, Montserrat é quem acabará ficando sem o filho. Josefina diz a Victor que não lhe parece boa opção ter dito a José Luiz que Alessandro foi desconectado e que não quer nem pensar no que Pedro Medina é capaz de fazer quando souber que ele saiu do coma. Maria seduz Adolfo e depois lhe confessa que no tempo que esteve vivendo com Alessandro, ele jamais a quis como mulher. José Luiz se zanga com Montserrat porque saiu de sua casa sem avisar. Ela responde que não precisa lhe dar satisfação nenhuma, pois ele a enganou e lhe tirou a possibilidade de estar com um homem que ela ama. Assim, esse casamento para ela não tem mais valor nenhum. José Luiz diz que não lhe dará o divórcio. Montserrat fala com Rosário de que Alessandro e ela decidiram ir embora para longe e que irão vender a casa sem que José Luiz se dê conta. Rosário responde que antes de partirem, Laurinho deveria saber que seu pai está vivo. Alessandro se surpreende quando Adolfo diz que Maria tem em seu poder o verdadeiro testamento de Benjamin Almonte e que Fabiola o trocou por um falso a pedido de Pedro Medina. Quarta-feira, capítulo 103, dia 9 de setembro. Maria vai ver Fabiola em sua casa e lhe diz sobre a troca do testamento. Fabiola fica furiosa e acredita que Sandro falou a Maria o plano que fizeram para ficarem com a fortuna de Alessandro. Ela acredita que se não calarem Maria, ela poderia dar com a língua nos dentes e mandar todos para a cadeia. Adolfo diz a Josefina que acaba de contar a Alessandro que Pedro, Sandro e Fabiola falsificaram o testamento de Benjamin Almonte para que Fabiola ficasse com toda a fortuna. Montserrat vai ver Nádia e lhe diz que está feliz, porque já pode ver Alessandro e que ele lhe esclareceu todo o ocorrido no passado. Maria vai ver Graziella e a insulta, dizendo que permitiu que Montserrat ganhasse outra vez na disputa por Alessandro. Com a ajuda de Adolfo, Victor consegue um tempo com a sua filha Vitória. José Luiz
vai ver Josefina em sua casa e lhe diz que Montserrat já sabe a verdade e está muito zangada. Josefina faz José se lembrar que ele mesmo disse há muito tempo atrás, antes de se casar com Montserrat, que se acaso Alessandro aparecesse, ele deixaria Montserrat livre para viver com o homem que sempre amou. José Luiz se nega e diz que Montserrat é sua mulher e Laurinho é seu filho. Já Laurinho, muito feliz, diz à sua mãe que seu pai Alessandro está vivo. Renato ordena a seus homens que procurem por Alessandro e utilizem a força se for necessário. Montserrat diz a Laurinho que todos esses anos seu pai esteve dormindo em um hospital, mas está vivo e ele vai poder conhecê-lo. Quinta-feira, capítulo 104, dia 10 de setembro. Graziela diz a Fabiola que Maria foi procurá-la e se atreveu a ameaçá-la por não saber com quem estava se metendo. Alessandro chora de alegria quando por fim consegue ver e abraçar seu filho Laurinho. Laurinho chama de pai. Sandro diz a Pedro que quer saber o que aconteceu com Alessandro. Pedro então fala que Alessandro, assim como Nádia e Victor, sobreviveram ao acidente na aeronave e está em coma em um hospital. Sandro o diz que talvez ele já tenha despertado e esteja em Água Azul, assim como Maria. Pedro responde que há algum tempo atrás deu ordens expressas a Adolfo para acabar com Maria. Sandro o questiona se ele tem certeza de que Adolfo cumpriu com essa ordem, e Pedro responde que sim. Sandro pergunta a Pedro se destruíram o testamento original, porque a ninguém convém que Alessandro recupere a fortuna que lhe roubaram. Pedro responde que tem tudo sob controle e que Adolfo jamais teria coragem de traí-lo. Já Victor diz a Montserrat que Alessandro tinha medo de ser um completo estranho para seu filho, mas diz que o menino reagiu bem. Laurinho pede a Alessandro que não volte a partir. Ele também pede que a mãe tire uma foto dele com seu pai, para mostrar para os seus coleguinhas da escola. Pedro diz a Adolfo que sabe que ele está saindo com Josefina e pergunta se ele a ama. Adolfo responde que sua vida pessoal não lhe interessa. Pedro responde que ele está enganado, pois além de seu amigo, é sua mão direita, e se descobrir que está o traindo, acabará com a sua vida, e principalmente com a vida de Josefina. Sexta-feira, capítulo 105, dia 11 de setembro. Adolfo diz a Maria que Alessandro não vai demorar em procurá-la, e ela deve ser cautelosa, pois se Pedro suspeitar de algo e que ela esteja viva, vai matá-la em seguida. José Luiz tenta seduzir Montserrat, mas ela o rejeita. Maria fica feliz ao ver Alessandro. Ele diz que Adolfo disse que ela tinha seu verdadeiro testamento. Maria confirma e fala que dará em troca de uma noite de amor com ele. Alessandro diz a Maria que se ele aceitar a sua proposta, perderá o que realmente lhe interessa, que é ficar com Montserrat. Maria então sugere que peça permissão a ela, para se deitar com ela também, pois como ela é muito interesseira, não vai pensar duas vezes e não irá se negar, além de que Montserrat se casou também com José Luiz e certamente já se deitou com ele. Alessandro então diz a Maria que ela não conhece Montserrat, e muito menos ele, e que há muitas outras coisas que lhe interessam mais que o dinheiro. Por isso, Maria perdeu seu tempo. José Luiz tenta obrigar Montserrat a ter relações com ele. Ela se nega e foge do quarto chorando. Ela procura por Rosário e diz que não suporta que José Luiz a toque mais. Rosário então sugere a Montserrat que ela seja cautelosa, pois José Luiz não pode nem pensar que ela está a ponto de abandoná-lo. Já Carlota diz a Ezequiel que Maria foi à sua casa em 2 ocasiões para falar com Graziela. Demétrio, muito nervoso, diz a Mônica que já a disse que não irá voltar a ver a sua mãe, então pede que ela não insista, pois deseja esquecê-la. Mônica responde que ela está arrependida. Demétrio então diz que ela apenas quer manipulá-lo. E o vídeo vai ficando por aqui. Confira também a outras novidades do canal Noveleiros. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo capítulo.